Oslo, Noruega. É nosso convidado esta noite, Bruno Bobon, o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa. Muito boa noite, obrigado por ter vindo ao Grande Jornal. Na semana passada houve um grande encontro de câmaras de comércio e indústria em Nova Iorque, creio que 17 das 32 que existem. Um dos problemas identificados é a falta de reconhecimento do governo português ao papel que as câmaras têm, muito importante na vida das empresas. O grande objetivo que têm as câmaras neste momento relativamente ao governo é, de facto, esse reconhecimento. Eu não diria que é um problema, não diria que é uma situação que não se vai ultrapassar. Tivemos que mostrar ao governo e convencer o governo de que valia a pena fazê-lo. Basicamente, isto tem tudo a ver com o que é a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa tem como missão apoiar, desenvolver e acompanhar em todas as suas vertentes possíveis o crescimento da economia portuguesa. E nessa perspectiva temos uma função de coordenação destas câmaras de comércio bilaterais portuguesas lá fora. É uma estrutura que trabalha baseada na sociedade civil, é uma estrutura completamente privada, nós não temos qualquer subsídio do Estado, trabalhamos exclusivamente com rendimentos suportados pelos nossos associados, as empresas, e achamos que o trabalho das câmaras de comércio bilaterais fora de Portugal é fundamental para que a economia portuguesa se possa desenvolver. Não há um conflito com as funções do AICEP, ou seja, identificando os melhores países com o melhor ambiente de negócios para as empresas portuguesas, não é um pouco o papel do AICEP? Também já conseguimos ultrapassar essa situação. De facto, no princípio, quando começámos a fazer este trabalho e enquanto começámos a tentar aparecer e a ajudar, tivemos talvez alguma reação por parte das instituições públicas nesse sentido. Mas a verdade é que hoje todos estamos de acordo que somos completamente complementares. Repare, Portugal não pode viver sem uma sociedade civil forte. E nós, Câmara de Comércio, somos o representante da sociedade civil organizada. Nessa perspectiva, nós podemos utilizar toda a força privada das empresas, que são a sociedade civil, para complementar o trabalho do Estado no sentido de desenvolver os projetos que precisamos desenvolver. O Estado tem estratégias para o desenvolvimento da economia e inclusivamente a nível da internacionalização, mas essa estratégia só funciona se as empresas seguirem essa estratégia. Portanto, é fundamental envolver a parte privada nesse desenvolvimento. Querem ser um selo de qualidade para as empresas portuguesas, mas isso não implica também uma adaptação da lei que hoje permite que se criem com alguma facilidade câmaras de comércio e indústria? Claro. Em qualquer lado. O Estado tem que ajustar essa parte, mas é fundamental perceber, primeiro, que o que é que nós começámos a fazer? Começámos por criar estruturas dentro das câmaras de comércio para que elas possam ser efetivamente uma mais-valia para a internacionalização da economia portuguesa. Quando eu falo de internacionalização, estamos a falar de exportações, estamos a falar de levar empresas para fora de Portugal, mas também estamos a falar de chamar investidores para Portugal. Portanto, há aqui um trabalho nos dois sentidos que as câmaras de comércio têm conseguido captar esse investimento. Claramente. Há câmaras de comércio que têm um grande trabalho nessa matéria, em primeiro lugar porque muitos dos imigrantes que tiveram sucesso nos seus países estão interessados também em investir em Portugal. Por outro lado, porque Portugal tem características naturais de plataforma, de interação entre várias culturas, e é onde tem todo o interesse que os investimentos passem por aqui para irem para essas culturas. Nós somos um pivô para a África, somos um pivô para a América Latina, somos um pivô para a Ásia. A imagem de Portugal nos países asiáticos é extraordinariamente positiva e muito acima do que poderiam ser as nossas expectativas. Nós temos que aproveitar isso. Sr. Doutor, como é que se cativam investidores para Portugal quando temos uma carga fiscal que está sempre a mudar, quando temos uma justiça que ainda é lenta em alguns aspectos, quando temos custos de produção bastante elevados, nomeadamente com a energia? Como sabe, são as queixas que enfim, não serão talvez queixas, mas são os pontos que eu refiro que são, de facto, os pontos que temos que mudar. A Câmara de Comércio também tem feito algum trabalho nessa matéria. Nós fizemos, em primeiro lugar, desenvolvemos um trabalho muito grande sobre o mar em Portugal, que era um recurso que ninguém estava lembrado dele e que hoje em dia é incontornável na política nacional. Acho que aí criámos uma hipótese grande de investimento, porque com o mar que nós temos e com o potencial de desenvolvimento que podemos fazer nesse mar, nós criámos aí um potencial atração de investidores enorme. Mas depois na Justiça também fizemos um projeto sobre a justiça económica que apresentámos ao Governo para que pudesse fazer as mudanças que facilitassem uma justiça mais rápida e mais justa
que funcione e que facilite os negócios. São os dois pontos que são, de facto, muito importantes. Em relação aos impostos, de facto, a estabilidade é fundamental. Principalmente nós não podemos ir convencer alguém a vir investir no nosso país e depois verificar que aquilo que eram as condições iniciais não são aquelas que se verificam, as pessoas desistem. Mesmo que o efeito não seja tão significativo, a credibilidade do país como país de investimento perde-se totalmente. E isso nós a pergunta tinha um bocadinho rasteira, que é, apesar disto tudo, disse há pouco que consegue captar investimento estrangeiro para Portugal. Que argumentos é que as câmaras de comércio e indústria usam nos países onde estão para convencer esses investidores e, em Portugal, os empreendedores portugueses? As câmaras de comércio só usam os argumentos que existem, portanto, não podem inventá-los. Temos que usar aquilo que Portugal tem para oferecer. Curiosamente, Portugal tem coisas extraordinárias para oferecer e, portanto, isso também é uma grande oportunidade, que será melhorada quando fizermos essas mudanças de que falámos. Mas, como lhe disse, o mar é um potencial que nós temos maior do que o mundo inteiro. Os nossos imigrantes que tiveram sucesso lá fora têm uma vontade de investir em Portugal enorme. Portugal foi sempre uma das grandes plataformas de interação entre várias culturas. Somos porta de entrada para vários sítios. Nós, para a maioria dos países do mundo, que não estão na Europa, podemos ser uma porta de entrada na Europa de grande qualidade. Para os países da África, nós somos claramente vistos como interlocutores muito valorizados. Em relação ao Oriente, como lhe disse, temos um reconhecimento extraordinário. E, portanto, nós não podemos pensar que os investimentos que vieram para cá são investimentos de indústria pesada que vamos fazer aqui. Provavelmente nós temos que evoluir no nível de investimentos, no tipo de investimentos, para investimentos de grande tecnologia, mais evoluídos e de prestação de facilidades aos países terceiros, aliás, como foi o caso de muitos outros países mais pequenos fizeram, tanto a nível da Europa como do mundo. Por exemplo, o caso da Holanda é típico. Há pouco usou a expressão, tivemos de convencer o governo. Paulo Portas esteve em Nova Iorque. Sentiu que este governo saiu mais sensibilizado relativamente ao papel das câmaras de comércio e ao apoio que dão às empresas do que estava até agora? Eu não posso deixar de reconhecer o apoio que o Dr. Paulo Portas tem dado às câmaras de comércio desde o princípio em que nós começámos com esta campanha. Ele tem convivido connosco ao longo destes anos de uma forma muito positiva e, portanto, é mais fácil convencer uma pessoa que está entusiasmada com este projeto do que se tivéssemos um interlocutor que não fosse assim. Falamos de uma pessoa que definiu as exportações como o grande motor da economia e a grande prioridade deste governo. E que, além do mais, teve êxito, porque as empresas, quando se viram que o mercado português não existia, tiveram que se virar lá para fora e, com o apoio dessas motivações, mas fundamentalmente com as suas capacidades extraordinárias de empresários, conseguiram realmente fazer um sucesso. Mas nós não falhamos muito na chamada diplomacia económica, apesar de já termos melhorado nos últimos anos. Nós falhamos como falha toda a gente. Graças a Deus, porque somos pessoas e somos homens e mulheres e, portanto, falhamos. Mas mais importante que falhar é aprender com aquilo que falhamos. E eu acho que, ultimamente, temos aprendido com aquilo que falhamos. Também, repare, as empresas que começaram a internacionalizar-se tornaram-se mais exigentes do que eram quando estavam cá. E, portanto, também exigem dessa diplomacia económica um comportamento diferente. Por outro lado, nós, sociedade civil, e a Câmara de Comércio também nessa matéria tomou uma iniciativa, permeia o melhor embaixador a nível de desenvolvimento de projetos económicos todos os anos. E damos um prémio que não só é um prémio figurativo, como damos um valor em dinheiro para que essa embaixada, no ano seguinte, possa fazer mais um projeto económico que é aprovado por nós, portanto tem que ter o nosso reconhecimento, e damos 25 mil euros a essa embaixada para poder desenvolver um projeto novo. Portanto, nós até estamos a suportar o erário público de uma forma construtiva, que também é importante. Ou seja, a sociedade civil tem que assumir a responsabilidade de que este país não é o governo que o tem que fazer. Somos nós que o temos que fazer, o governo tem que nos servir. Mas tem que criar o ambiente de negócios e os mecanismos suficientes para que as empresas possam progredir e investir. Mas nós temos que exigir ao governo que crie essas condições. Não, o governo está ao serviço dos portugueses, não são os portugueses que estão ao serviço do governo. É muito importante perceber essa mudança. O Banco de Fomento. O Banco de Fomento ainda não é um desses mecanismos.
mas estávamos à espera. Ou seja, está atrasado e já devia estar em vigor, na sua opinião. Claramente. Como é, por exemplo, todo o financiamento que Portugal tem que fazer na cultura portuguesa fora daqui. Nós estamos a falar de desenvolvimento económico, mas o apoio ao conhecimento, reconhecimento da cultura portuguesa é fundamental, porque a cultura portuguesa permite que os nossos negócios cresçam mais, apareçam mais e sejam mais reconhecidos. Portanto, o governo português tem que fazer isso. Volto a dizer, nós é que temos que exigir ao governo português que ele faça. O governo existe para nos servir. Nós somos normalmente subservientes aos detentores de cargos públicos. Nós não podemos ser subservientes. Nós temos que exigir a quem elegemos aquilo que achamos que deve ser cumprido. Sei que é contra a dependência dos subsídios. Há pouco realçava até esse aspecto das câmaras de comércio e indústria serem autossuficientes nessa matéria, mas concorda com os apoios estatais em linhas de financiamento, nomeadamente para as empresas viradas para a exportação? Nomeadamente, mas se houver interesses em fazer desenvolvimentos específicos no nosso país, também acho que linhas de financiamento são uma forma de fazer. Vamos lá ver, eu acho que isto se compreende muito facilmente com um pequeno exemplo. Se o seu filho receber uma mesada muito grande até ter 50 anos, eu garanto que ele não se faz um homem. Se não a tiver e tiver que trabalhar para conseguir lá chegar, se lhe fizer um empréstimo do valor dessa mesada, mas lhe exigir que ele lhe pague de volta, garanto-lhe que o seu filho será um grande homem quando chegar a esses 50 anos. Ainda há empresas em Portugal subsídio-dependentes, na sua opinião? Ou existiam muitas? Agora menos, porque passámos um período de tempo muito complicado na economia portuguesa, onde há um escrutínio enorme sobre tudo. Eu penso que até aí estamos a correr um risco, que é, nós vivíamos da imagem, toda a gente mostrava uma boa imagem, um senhor de fato era um senhor sério. Hoje em dia, se aparecer um senhor que não tem um fato, já é um senhor que é um bandido. Ou seja, agora se aparece um senhor de fato, é um senhor que é um bandido. Eu acho que nós não podemos manter-nos na imagem para definir o que são as pessoas, temos que ir de facto aos valores, temos que ir mais fundo. Eu acho que nós não aproveitámos esta crise para mudar verdadeiramente a nossa maneira de viver. Nós mudámos a perspectiva de olhar, portanto, o senhor da gravata, que era o senhor sério, agora é o bandido, e eu acho que o que falta é perceber quem é o senhor da gravata. Continuamos a viver acima das nossas possibilidades e falamos concretamente de algumas empresas? Eu penso que as empresas dificilmente vivem acima das suas possibilidades, porque neste momento nem existe crédito sequer para que elas o possam fazer. Há também uma crise de confiança muito grande na nossa economia, e aquelas situações que aconteceram foram gravíssimas, não só porque deram cabo de muita riqueza, como também deixaram muita falta de confiança. Eu falava no sentido de algumas empresas estarem a dar um passo maior que a perna em alguns investimentos que depois não podem suportar. António, as empresas, quando dão um passo maior que a perna, é porque estão convencidas que teriam estrutura para o fazer. Hoje em dia, os gestores das empresas têm preparação para analisar essas questões. Uma empresa é um risco e, portanto, como é um risco, pode correr mal. E cá em Portugal, quando alguma empresa corre mal, o empresário e os gestores dessa empresa são condenados como pessoas que fizeram tudo errado. A empresa só existe porque há risco e, portanto, como há risco, pode correr mal. Nós devíamos tratar melhor as pessoas que correram o risco e que, apesar de tudo, não tiveram esse sucesso. Temos rigorosamente um minuto para me dar a sua opinião sobre as propostas que ouviu até agora do Governo e do PS para o futuro. Muito rapidamente, gostava-lhe de começar por dizer o seguinte. Eu acho que neste momento temos uma grande sorte, porque temos dois candidatos a Primeiro-Ministro que são duas pessoas que eu considero que são duas pessoas sérias e que têm uma noção muito grande do que é o serviço público, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Tendo dito isto, acho que o Governo vem condicionado por um trabalho feito que foi bom, que deu resultados, mas que lhe criou uma perspectiva de que estamos ainda a viver um tempo de crise e de dificuldade. Portanto, vai ter muita dificuldade em dar um passo um bocadinho maior que eu considero que devia dar. Da parte da oposição, estamos a ver um entusiasmo muito grande com esta abertura, com esta mudança de ambiente, em que parece que já vai haver mais riqueza, e acho que a oposição, beneficiando dessa imagem, está a dar o passo um pouco maior. Eu penso que no meio dos dois estará claramente o êxito do nosso futuro. Doutor, certamente teremos mais oportunidades para conversar. Obrigado por ter vindo ao Grande Jornal. Boa noite. José Mourinho voltou a ser